cristão que toque aí nas rádios, que apresente a cosmovisão cristã. Se Deus te chamou para isso, meu irmão, vai lá e faz, porque a gente precisa de alguém que apresente essa mensagem para o mundo. Você imagina quando nós tivermos gente transformada por Jesus Cristo, escrevendo roteiro de cinema, escrevendo roteiro de novela, gente escrevendo música para tocar nas rádios. Nós vamos dizer qual é a visão que nós temos do mundo. Nós vamos começar a operar essa transformação. Você reclama, eles ensinam teoria da evolução lá na escola. Eu fico muito triste, eu fico quietinho, porque fala que eu vim do macaco. Eu vim do macaco, que absurdo, macaco tão feio, eu sou tão bonitinho, e não sei o quê. Mas aí, pastor, eu respondo aquilo que tem que responder para poder tirar a nota, né? Mas depois eu falo, vai para o inferno, aqui, professor. Falo baixo, se ele ouvir eu falando, quem vai para o inferno sou eu. Então eu fico ali, vou para o inferno dar nota no final. Fico ali na minha. Meu irmão, você reclama, mas onde é que estão os cientistas cristãos? Onde estão? A gente precisa ocupar as universidades, a gente precisa ocupar a academia, a gente precisa ter mestres e doutores cristãos que tenham coragem de expressar o seu ponto de vista a respeito das coisas. Não basta, está entendendo o que eu estou dizendo? Não basta resistir a essa cosmovisão, é preciso transformar, porque tudo é de Deus. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor da arte, o Senhor da ciência, o Senhor da política, e nós precisamos mostrar isso para o mundo. A gente não pode se trancar no gueto da igreja. A gente precisa transformar. Mas como eu disse, é muito mais simples ficar no nosso cantinho e não assumir essa tarefa para nós. Resistência e transformação. E aí eu encerro o nosso papo dizendo aqui, como é que a gente consegue fazer isso? Porque é uma tarefa hercúlea. Você há de concordar comigo, é um negócio grandioso demais. Transformar. Eu estou propondo só que você resista a tudo que as pessoas digam e transforme o mundo. É só isso. Lembra o Pink e o Cérebro? Lembra desse desenho? Você lembra à noite como é que era sempre, quando eles iam dormir? Virava o Pink e o Cérebro. Ah, Cérebro, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer amanhã? Ah, o que nós fazemos todas as noites, Pink. Imaginar uma forma de dominar o mundo. Lembra disso? Desse desenho profundamente teológico? Então, assim, o que eu estou propondo para vocês é exatamente isso. É coisa simples. É só resistir a todo esse sistema do mal e transformar o mundo inteiro. É uma coisa simples, né? Mas como é que faz isso, pastor? Como é que consegue fazer isso? O que eu tenho que possa ser usado para cumprir essa tarefa? Eu vou lhe dizer, sabe o que você tem que pode ser usado para cumprir essa tarefa? Nada. Você não tem nada que pode ser usado para cumprir essa tarefa. Você não consegue promover essa resistência sozinho. Você não consegue promover essa transformação sozinho. Nós não conseguimos fazer, porque o pecado que habita em nós nos impede de fazer. A sua natureza é pecaminosa, a sua natureza é injusta, a sua natureza, bem como a minha natureza, quer a acomodação com o estado das coisas. Ela não quer mudança nenhuma. Então, como é possível resistir? Como é possível transformar? Só é possível resistir e transformar se Deus fizer isso em nós. Se por sua graça bendita e maravilhosa, Deus agir assim em nós. A dependência de Deus é o fundamento dessa resistência, dessa transformação. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque eu não posso renovar a minha mente, mas Deus renova a minha mente. Deus pega o meu coração que estava morto nos seus delitos e pecados e renova o meu coração, traz vida para o meu coração, regenera a minha vida, promove um milagre dentro de mim. Você está entendendo isso? Se você tentar fazer sozinho as coisas, você não vai conseguir. Mas se você desistir de ser o dono de você mesmo, dizer: Senhor, ocupe o teu lugar, age em mim, aí você vai assistir à resistência e à transformação que você tanto deseja. Deus tem que fazer isso através de você. Só o Espírito Santo pode renovar as nossas mentes. Só Ele pode operar essa mudança tão radical. A experiência da vida cristã, que traduz esse conflito que nós estamos falando aqui, só se constitui a partir da dependência de Deus. Tentar resistir e se transformar sozinho é religião, não é a vida cristã. Sabe como é que é? Quando você tenta mudar as coisas de fora para dentro. Quando você tem um problema, quando você tem um pecado velho com o qual você lida, e você tenta toda semana resolver aquele pecado. Você já conversou com o pastor, você já conversou com as pessoas, você já fez campanha
de 7 dias, você já orou nos 4 montes diferentes, dos 4 pontos cardeais, você já fez tudo quanto é campanha, você já entoou aquela música, aquele cântico do imposto de renda, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você já fez todas as coisas possíveis para tentar conseguir se livrar daquele pecado, e não consegue se livrar, né? Sabe por que você não consegue se livrar? Porque nós amamos o pecado, porque nós temos essa natureza pecaminosa. Isso é tão sério, que o apóstolo Paulo, depois de olhar para si mesmo, depois de refletir sobre esse estado, ele clama, meio que como um desespero, diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É como se ele dissesse: caramba, eu ensino o que é certo, eu digo para as pessoas o que é certo, eu vou domingo após domingo dizendo o que é que nós devemos fazer, e ainda assim eu tenho que habitar com esse monstro do pecado no meu coração. Enquanto nós estivermos assim, aqui nessa terra será assim. Um dia não, um dia pela graça do Senhor eu vou ser liberto desse monstro do pecado. Um dia pela graça do Senhor eu vou viver santidade plena e para sempre na presença do Senhor. Um dia eu vou estar de joelho entre os santos, mas enquanto eu estiver aqui, meu irmão, é luta o tempo todo. É luta contra mim mesmo. É luta contra o pecado que habita em mim. Se você tentar sozinho, você só vai conseguir ter frustração e preconceito. Você vai tentar, vai tropeçar de novo, vai dizer: caramba, eu não estou conseguindo. Vai se frustrar. Ou você vai ficar apontando o dedo para o seu irmão falando: tá vendo, Leo? Fulano tropeça toda hora. Isso é religião. É quando eu tento resistir e transformar as coisas com a minha própria força. Mas não é esse o ensinamento de Jesus Cristo. O ensinamento de Jesus Cristo é graça. É Deus que opera esse milagre em nós. Dependa da graça de Deus, meu irmão. Abra-se para a graça de Deus hoje. Faça isso hoje. Sabe, eu comecei dizendo que a sua alma não é justa. E não é mesmo, sua alma não é justa. Eu não tenho natureza justa em mim. Mas olha que interessante, Deus, quando olha para mim, vê um homem justo. Olha que coisa contraditória e conflituosa. Eu não tenho uma natureza justa. Mas Deus, quando olha para mim, vê um homem justo. Sabe por quê? Porque Deus não vê o Cristo aqui. Quando Deus olha para mim, Deus vê o seu Filho, Jesus Cristo, morto no meu lugar. E é a justiça de Cristo que me justifica. Quando Deus olha para mim, Deus não me vê. Deus vê o sangue de Jesus Cristo que me justifica. É a graça de Deus, é o sangue de Cristo Jesus quem me dá condições de resistir ao pecado, de promover essa transformação em mim mesmo, na igreja e no mundo. Meu irmão, você não precisa de todas as armas para conseguir fazer isso. Você não precisa de todos os livros para poder conseguir isso. Você não precisa de todas as teorias filosóficas para poder conseguir isso. Você precisa abrir o seu coração para a graça de Deus. Ele vai fazer essa obra em você. E por isso eu queria orar com você. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e pedir a Deus que nos ajude a entender isso. Pensa nisso enquanto você está de olhos fechados. Pensa nisso. Quando eu tento resolver as coisas com a minha própria força, com a minha própria inteligência, com o meu próprio carisma, sou eu que estou no centro. Quando eu reconheço a minha incapacidade e digo para Deus: Senhor, toma o teu lugar, Ele ocupa o centro. Isso é graça. Graça diz respeito a quem Deus é, mas também diz respeito a quem eu sou. Pecador, incapaz. É uma lei espiritual. Quando você diminui, Deus cresce. Quando você sai do centro, Ele ocupa o lugar que é dele. Isso é graça. Senhor Deus, nós temos um grande desafio pela frente, que é de praticar a justiça nesse mundo que é injusto, Senhor. Que é de viver a justiça do reino, mesmo tendo uma alma que por natureza não é justa, Senhor, por causa do pecado. Nós temos o desafio pela frente de resistir ao mal neste mundo, resistir à falsidade do Evangelho que muitas vezes é apresentado hoje, resistir ao pecado que habita em nós.
Nós temos a missão de ver transformado o nosso próprio coração, de construir uma igreja segundo a Tua vontade, de mudar este mundo. Senhor, é uma missão muito grande essa, e nós não temos condições de fazê-lo, Senhor. Por isso nós queremos dizer nessa noite, Deus, vem e toma o Teu lugar em nossos corações, Pai. Nós queremos abrir nossos corações e vidas para a ação da Tua graça e pedir ao Senhor que por Tua misericórdia o Senhor faça essa obra através de nós. Nós queremos sair da frente, nós queremos sair do centro, nós queremos sair do palco e ver o Senhor atuando, porque Tu és o Rei do Universo, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome dá glória, Pai. Nós precisamos entender isso, Pai, que só seremos capazes de construir esse projeto, de promover a justiça do reino nesse lugar, quando Cristo for a Tua justiça em nós. Quando o sangue de Jesus Cristo for quem nos justifica. Ó Deus, eu nada sou, eu sou um miserável pecador, Pai. Mas porque o Teu Filho, Jesus Cristo, caminha comigo, eu posso todas as coisas no poder de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai. Eu sou capaz, Senhor Deus, de resistir ao pecado. Eu sou capaz de promover essa transformação por nenhuma força minha, mas na força do Teu Espírito Santo. Eu sou capaz de fazer, Pai. Então revista os Teus filhos e filhas nessa noite com a Tua graça poderosa e abundante, Senhor, dando condições a eles de promover esta mudança que o mundo tanto precisa, dando condições a eles, Senhor Deus, de praticar a justiça do reino nesse tempo que nós vivemos. E assim, Senhor, repletos, abundantes da Tua graça, nós seremos os justos que praticam ainda mais a justiça nos dias que nós vivemos hoje, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Faz isso com a gente, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Eu agradeço aos irmãos. Peço perdão aí pelas inúmeras tosses. Eu deixei poucos vírus aqui para quem for falar agora no microfone. Pode ficar tranquilo, tá? Mas eu já estou orando aqui, repreendendo a ação bacteriana, tá bom? Deus abençoe a todos. Gostaria de chamar o pastor Carlos para fazer o encerramento. Tá. Mas eu posso